O painel é sobre gestão da propriedade intelectual em projetos. Do Horizonte Europa, quem vai falar é César Fernandes Elvira, consultor sênior de projetos institucionais da Universidade de Alicante, na Espanha, especialista em propriedade intelectual, é licenciado, formado em Direito Espanhol, Direito da Propriedade Intelectual e da Informação, é membro da Ordem de Advogados da Espanha, trabalhou com assessoria de clientes internacionais em temas relacionados à propriedade intelectual, competição desleal e outros assuntos relacionados com marcas, desenho industrial, direitos autorais, tecnologias da informação. Atualmente, é o especialista em TI do Escritório de Gestão de Projetos Institucionais, OGPI, da Universidade de Alicante, onde trabalha na linha de frente em termos de propriedade intelectual para linhas europeias que desejem operar ou que já estejam operando no Mercosul, Argentina, Uruguai, Paraguai, e como também realiza fichas técnicas, formações e temas relacionados. Com a palavra, então, César Fernandes Elvira, a quem agradecemos muito a participação. Muito obrigado, Mercedes. E eu acho que eu deveria também agradecer, Cláudia, Alejandro, Mariano. Vocês começaram, não exatamente mentindo, mas me transformaram em um especialista e eu preciso confessar que não é tanto assim. Eu acho que os mais preparados para isso não estavam disponíveis hoje. Então, a minha estratégia hoje vai ser lançar informação e que a providência vai fazer com que essa informação chegue em terreno fértil e que possa ser proveitosa para vocês. E como isto aqui está sendo gravado, todos os bloopers que eu vou gerar, vocês vão poder rir muito depois e criar memes. E qual é o meu roteiro de hoje? O que eu quero é começar falando hoje, precisamente, da propriedade intelectual, mas vamos nos aprofundar um pouco dessa ideia concreta e por que é importante, por que seria importante em si, e por que seria importante identificar dentro deste tipo de projetos e nesse instrumento de financiamento em concreto. E veremos, para isso, os direitos de propriedade intelectual mais relevantes para esse tipo de projetos, veremos exemplos típicos e vamos criar uma ferramenta muito útil. Veremos, a partir daí, as particularidades que existem na Europa para proteção que, em relação a alguns países latino-americanos, podem gerar um certo contraste. Vamos também verificar onde encontrar tudo isso e os pontos essenciais e as práticas negativas. E fecharemos com recomendações ambiciosas para se desenvolver com a intenção de que se possa gerar um bom caldo para a América Latina. Vamos começar pelo primeiro ponto. O que é a propriedade intelectual? Para mim, depois desses anos trabalhando nesse mundo de propriedade intelectual, eu diria que isso é mundial, está em todo lugar. Tudo pode conter rastros de propriedades intelectuais, inclusive o MM, porque eu li assim, podia ter rastros, mas eu pensei, não, tinha amendoim, não que podia conter. Então, eu diria que a propriedade intelectual é como o amendoim do MM, está em toda parte ou pode estar em toda parte. E é isso que eu quero evitar, que vocês não tenham essa definição sólida para poder identificá-la em todo lugar. Então, nós vamos começar pela propriedade intelectual na sua definição e também deslocando alguns dos mitos. Então, nós vamos começar
focando na linguagem jurídica, para essa linguagem comum. E é essa a ideia que eu queria trazer aqui. A propriedade intelectual trata de direitos sobre aspectos inovadores de direitos e serviços. Então, a inovação e a propriedade intelectual estão destinadas a um casamento, não há outro jeito. Então, o que vamos fazer com isso? É preciso concretizar, é preciso criar direitos, um mecanismo jurídico concreto, porque as novas ideias, elas não podem ser protegidas enquanto ideias, elas precisam ganhar corpo. Isso supõe também que, como é um direito, ele vai se basear em uma normativa. É importante conhecer essa normativa, saber como ela é aplicada, porque senão eu vou ficar frustrado. Além disso, a propriedade intelectual tem dois níveis, é uma ferramenta jurídica e de negócios. Ela é jurídica e tem uma exclusividade, e é de negócios porque, graças ao fato de eu ter um ativo determinado, eu vou poder explorá-lo, conseguir dinheirinho e obter benefícios não apenas monetários, mas outros benefícios que veremos mais adiante. E temos essa natureza do registro, ou seja, quem registrar primeiro ganha. Isso seguindo o princípio de boa-fé. Então, se vocês tiverem algo que realmente tem condições de ser registrado, não fiquem delongando, vão fazer o registro, porque senão, se vocês dormirem sobre os próprios louros, vão acabar perdendo essa oportunidade. Não existe uma propriedade intelectual no âmbito global. Você não pode dizer, eu quero me proteger no mundo todo. Não, porque tanto faz onde você estiver, haverá sempre incoerências em um determinado lugar e em outro. Há diferenças de registro e isso precisa ser conhecido. Isso significa também que eu preciso registrar aonde eu for. E isso é a médio, curto e longo prazo também. É preciso também lembrar que há uma limitação de tempo. Isso significa o quê? Que uma vez passado o tempo, 5, 10, 25 anos, ou a morte do autor, dependendo do direito específico, perdemos a exclusividade. O que acontece após perder isso? Qualquer um pode usar, passa a domínio público. Eu posso usar registros que caíram no domínio público e outras pessoas podem usar as minhas propriedades intelectuais. Então, para evitar esses problemas antes do tempo, é preciso avaliar o âmbito de proteção, que pode ser um filtro. Qualquer invento que tivermos na frente, nós vamos cobri-lo com um cobertor. Não é o caso. Cada direito protege uma vertente desse produto ou desse serviço. E o mesmo acontece ao contrário, direitos de propriedade. Quando falamos de mercado, é assim que funciona. E há alguns direitos horizontais. Toda a empresa tem e ostenta, e se não são gerados e está sendo protegidos, estão retirando de outro sem saber. Pense em qualquer texto da internet. Isso está protegido, é preciso que vocês saibam disso, em que medida pode ser usado e como vocês podem concentrar em atividade do tipo que estamos falando aqui. E por que é importante, então? Porque simplesmente pensando aí é que nós permite que se proteja o conhecimento próprio, vamos definir melhor, e também porque evita infrações cometidas por terceiros. Tudo o que eu tenho, fazer tudo isso me impede de perder coisas. Podemos concretizar um pouco mais, isso é da parte de dentro. Mas da parte externa, o que isso pressupõe? É um mecanismo legal que protege a inovação. Não existe nenhum outro. Ele pode também chegar a ser mais relevante do que os ativos tangíveis, as fábricas, os produtos, os caminhões, tudo aquilo que tenha escrito Tesla vale menos do que a própria marca. No último estudo do índice 500, 90% do valor de uma empresa são os seus intangíveis. E isso vem sendo aplicado, por extensão, a todos, e cada vez somos mais digitais e mais verdes.
Além disso, são essenciais esses bens intangíveis para alguns modelos de negócio. Se eu quiser explorar os resultados do meu projeto, eu preciso fazer isso, eu quero fazer com uma licença ou com uma franquia, se não estão protegidos os direitos de propriedade intelectual, não há nada para franquear. E há também uma questão da reputação, e nós vamos, e Mariano já deu uma pincelada nisso, tudo que vai alinhado a algo que contribui com a melhor relação homem-terra é muito bom, mas além disso, se está registrado, é um jeito de garantir que as coisas estão feitas de modo realmente sustentável e não vai se perder. E, finalmente, nós vamos falar hoje também, nos permite alcançar financiamentos, subvenções, créditos e nos gera uma qualificação, um selo de qualidade que nos permite aspirar a determinados instrumentos de financiamento. E, de modo muito concreto, por que é tão vital saber identificar a propriedade intelectual? Principalmente porque a primeira das questões é que serve para o pleno cumprimento do contrato. O Horizonte Europa estabelece no seu acordo isso. É preciso proteger adequadamente os resultados e tudo isso vinculado à propriedade intelectual. Então, é sim ou sim, não há escapatória, como eu já disse. Quando se faz uma pesquisa, já precisamos saber do que estamos falando. E se eu identifico tudo adequadamente, os possíveis direitos de propriedade estão registrados, estão garantidos, e eu conservarei a minha vantagem competitiva se eu tiver um know-how que outros não têm. Se estiver bem identificado, quando falarmos de antecedentes, isso vai nos permitir ajustar os meios aos objetivos, tanto no âmbito do sócio como do projeto. Ou seja, ninguém precisa ter acesso a tudo, vai ter acesso apenas à parte que lhe toca, e também limita os direitos de propriedade que venham de terceiros. Eu posso usar e posso ignorar que o uso estava sendo limitado a uma determinada licença. Então, eu posso estar infringindo uma regra sem querer, e também a questão do status dos bens intangíveis, e nós veremos isso em detalhe mais à frente. Além disso, vai nos permitir encontrar novas oportunidades de negócio. E é algo que já foi mencionado aqui hoje. Se você souber entregar bem a propriedade intelectual, vai conseguir responder as duas perguntas que eu mais recebo de pesquisadores. O que eu vou proteger para quando apresentar o projeto não tenha problemas no futuro? E em relação aos resultados, o que previsivelmente eu terei que proteger através dos direitos de propriedade intelectual? Se eu estou criando uma capacitação para que as próprias pessoas possam colocar esses óculos de propriedade intelectual, economizaremos problemas, mas isso acarreta alguns passos em relação aos resultados, e tudo isso só pode ser feito se tivermos uma gestão da propriedade intelectual. Existem normalmente dois modelos, a reativa e a proativa. Cada organização tem a sua, pode ser boa ou ruim, e não é apenas uma exclusividade das grandes empresas. Qualquer empresa pode gerir bem a propriedade intelectual. Para tanto, é preciso saber avaliar, inventariar e todos esses passos. Então, por um lado, nós temos o modelo proativo de prospecção de cenários possíveis e de avaliação de riscos. Essa é a razão pela qual levamos adiante esse tipo de gestão. O modo de atuar é fluido, reduz as perdas. Por outro lado, temos a gestão reativa, que deixa que as coisas aconteçam primeiro e só se atua depois que a situação já está consumada, ou seja, é uma reação de espasmos. E não é que seja a diferença não é uma questão de recursos para decidir se você vai antes ou depois, se você vai atuar antes ou depois, é mais uma questão de conhecimento. Quando temos um modelo reativo,
existe uma ausência de política de propriedade intelectual ou segue um modelo muito simplista. Os membros dessa organização, ao não terem isso, também não estão treinados, não têm olho treinado e bens intangíveis passam pelas suas mãos e são usados de modo negligente. E, às vezes, nada acontece, mas outras vezes há problemas sérios. Então, essa visão de propriedade intelectual é feita de modo consciente, mas em momentos muito específicos. Por exemplo, se houver a necessidade de participar de um projeto, um esforço planificado, ou quando uma infração foi cometida. E então eu estou sendo processado, ou porque eu detecto que vai surgir um problema, ou seja, sempre me pegam desprevenido. A gestão proativa não quer dizer que a política todos terão acesso à política de propriedade intelectual implantada ao longo da organização e cada vez estão treinados, têm como documentar e informar para que haja uma atuação. E essa gestão é feita de modo mais orgânico, que vai fluindo por toda a organização e todos conseguem identificar, aí é quando é possível identificar ativos relevantes para oportunidades que forem surgindo. Existe um código na Europa que precisa de uma determinada parte que eu tenho, isso está documentado, eu posso me valer. Então, aqui, vejamos o passo a passo para gerenciar esses ativos de propriedade intelectual, inventariar, prioridade e assim por diante. Se eu quero, porém, identificar e gerenciar adequadamente, eu preciso ter esses dois pilares que são essenciais, são a chave para esse projeto. Saber qual é o objeto de proteção, preciso saber quais são os direitos de propriedade intelectual e qual é a normativa aplicável. Depois, temos que ter conhecimento das normas do programa. E isso nos traz as fontes legais, os textos relevantes que serão desenvolvidos e as práticas comuns. E nós vamos começar do princípio. Vamos identificar qual é o objeto de proteção. Eu vejo isso todo dia, e para mim é fácil, mas para vocês talvez não. E por isso precisam usar os tais óculos de propriedade intelectual. E para isso temos um teste de 3 passos. É bem fácil. Cada vez que vocês tiverem um possível ativo à sua frente, a primeira pergunta é: o que torna esse produto ou serviço especial? Segunda pergunta: o sistema prevê proteção para isso? Se eu conheço o direito de propriedade intelectual e vejo que ele é aplicável, já está. E a terceira pergunta é: o meu produto é realmente inovador? Para eliminar essa dúvida, é preciso fazer uma busca de anterioridade de marcas, patentes, desenhos, projetos anteriores. Mas nós podemos dividir um pouco melhor os primeiros passos. Vamos definir o que nós temos pela frente. Temos um produto, um procedimento, uma fórmula, um procedimento. Veja aqui, se o produto é a novidade em si mesmo, ele é inovador, nós vemos que as características o diferenciam e recai sobre o objeto, sua estrutura ou composição. Se for o procedimento, acontece algo semelhante, pode ser também a nova utilidade ou seu nome ou logotipo. Uma vez que tudo isto esteja identificado, e eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, vocês vão receber a apresentação por escrito. Então, vamos ver aqui o que corresponde ao objeto, invenções, os sinais de distinção, a aparência, o projeto, mas nós temos aqui, na segunda coluna, começando pela direita, e a última começando pela esquerda. Todos esses direitos precisam ser conhecidos como norma geral, mas apenas alguns em concreto serão plenamente relevantes para cada projeto. Mas quando eu menciono propriedade intelectual, eu estou falando deste conjunto. Então, patentes vai muito além, nós temos também segredos industriais, indicações geográficas, denominações de origem.
há coisas que não são tão mencionadas, mas que precisam estar contempladas na política de propriedade intelectual. Aqui vemos também alguns elementos que costumam aparecer em projetos como esse, das patentes, as marcas, os direitos autorais, os segredos comerciais e as bases de dados, que é um direito sui generis. E aí nós temos algo subjacente, a solução a um problema técnico. No caso da marca registrada, é a reputação, o reconhecimento do nome de origem comercial e empresarial. E observe, na coluna da direita, quando eu estou falando de um composto químico farmacêutico, certamente tem uma patente. Se é uma maquinária, patente. Se eu tenho logotipo, já é marca. Se eu tenho artigos acadêmicos ou relatórios ou imagens, estamos falando de direitos autorais. E se, por exemplo, sigo alguns protótipos que eu quero apresentar em 3D, vão ser desenhos que não chegam a ter uma função técnica. E se estamos falando de tudo aquilo que não tem corpo, que não é palpável, mas é um conhecimento sólido, esse é o know-how, como as formulações, as fórmulas secretas e as bases de dados entendidas como uma coleção, como uma compilação de dados, também tem o seu próprio direito. Então, imaginem só, cada vez que eu começo a pensar em tudo isso, o que isso pressupõe em relação ao dinheiro e ao tempo? E eu vou colocar aqui um exemplo muito prático. Esta patente se aplica a qualquer produto têxtil e não só têxtil. Este tênis, obviamente, nós temos a marca, o logotipo, Nike, temos o gel da sola, que também tem a sua própria patente. O tecido respirável também tem uma patente que pode ser com a própria empresa ou em parceria com outras empresas, como a marca Gels, e também a técnica de costura que permite reproduzir uma costura manual. Isso também está produzido por patente, é um método artesanal que passou para o mundo industrial. Então, outros elementos do tênis também têm patente. E como nós chegamos a tudo isso? O tipo da fibra, o desenho, temos formas e cores, e todo o merchandising envolvido, tudo isso está protegido por direitos autorais. Se eu, nesta primeira disparada de metralhadora, se eu posso ser um pouco efetivo, vocês, quando virem este exemplo aqui tão básico, já vão ser capazes de identificar onde está a propriedade intelectual. E se eu estivesse com vocês em uma sala, nós brincaríamos um pouco com isso. O que nós temos aqui? A marca. Aqui, a marca, a maçã, são dois tipos de marca, e temos também o desenho, mas o desenho do quê? Do próprio aparelho, o projeto, da interface do carregador e de patentes. Nós estamos falando de mais de 1.000 patentes que afetam a câmera, o alarme, ao armazenamento de dados, e também os direitos de autor, porque as campanhas graficamente são muito potentes. Então, nós temos também a proteção das fotografias, dos ícones da Apple. Então, tudo isso é propriedade intelectual. Vocês levam propriedade intelectual no bolso todo dia e não sabiam até que ponto. Mas agora vocês virão à Europa, e aí vocês vão precisar conhecer não só a propriedade intelectual em geral, mas as particularidades da Europa. E aqui, observem, marcas, as diferenças. Nós somos muito modernos aqui, assim como no México, na Argentina e em outros países, nós se permitem as marcas não tradicionais, marcas de som, marca de movimento, multimídia, holográfica. Porém, não estão permitidas as marcas olfativas, ao contrário da Argentina, por exemplo. Então, esse é um sistema de pai responsável. Se o filho compra um cachorro e não quer passear com ele, eu não vou passear. Então, o escritório, se a pessoa registra a marca e é concedida, o escritório não vai ficar vigiando. Quem tem que fazer isso é o próprio depositante da patente. Eu não sei se na América Latina
É assim que funciona e por isso também é um pouco mais rápido aqui, mas significa que vocês vão ter que estar mais atentos, diligentes e mais pendentes dos e-mails. Aqui nós temos também marcas coletivas e de certificação, algo que é muito positivo. Além disso, temos a proteção de desenhos não registrados. Isso significa o quê? Que ainda que eu não proteja qualquer desenho idêntico ao meu, eu vou poder me defender nos tribunais. Não registrei nada, mas eu tenho direito de propriedade. Só na Europa, atenção, no resto do mundo eu posso estar perdendo a minha exclusividade se eu não registrar. E patentes? Existe uma diferença substantiva em relação à América Latina. Aqui, não temos o chamado período de graça, que são de 6 a 12 meses, que me permitem, desde que eu começo a divulgar, para que eu possa registrar sem perder a novidade. Aqui nós temos a divulgação inócua, que é um mecanismo para tentar ver se alguém me roubou, se justo antes de eu publicar, se tudo está em ordem. Mas, na prática, esse é um mecanismo tão complexo que é preciso ter um certificado, fazê-lo em feiras oficiais, ser pedido de antemão, que em termos práticos isso não convém. O que convém é ver o que pode ser registrado e aí depois começar a mostrar pelo mundo e solicitar financiamento. Os segredos industriais também são protegidos. Toda a informação que seja confidencial, que tenha um valor econômico ou de competência em relação aos demais. E também, se eu implementei determinadas medidas para mantê-lo em segredo, eu vou assumir os custos de proteção. Vamos ver isso em detalhe um pouco mais à frente. Além disso, temos, por fim, os direitos regionais. E aí falamos da chamada supranacionalidade. Se é Europa, podemos falar Europa. Marcas, desenhos e patentes, eu tenho mecanismos que incluem os 27 países da União Europeia. Isso acontece de modo extraordinário e gostaríamos que fosse nos dois sentidos, mas não há nesse precedente. Existe alguma coisa na comunidade andina com direito preferencial, mas é um pouco diferente. Aqui, sim, é aplicado em todos os países. E, por último, nós temos uma vantagem, que a Europa e todos os países fazem parte dos tratados internacionais, AIA para desenhos, para patentes, enfim. E nós estamos esperando a Argentina para que se some a um dos nossos tratados. Em relação aos direitos de copyright, eu não quero deixar de mencionar que eles não são patenteáveis na União Europeia. São patenteáveis, são protegidos por direitos autorais. Na prática, é verdade que há registros de invenções como patentes que utilizam programas, mas o que se protege, no caso dos programas, dos softwares, é a sua funcionalidade. Isso é preciso ter em conta. Pode ser 25 anos, 70 anos, a partir de uma divulgação, 30 anos para a base de dados. Essa parte varia muito. Certamente, vocês também ouviram falar de um fenômeno emergente que está a ponto de entrar em vigor, que é a patente unitária. A Espanha ainda não é parte, mas vai ser um sistema para todo o âmbito europeu. Existe e pode ser interessante. Agora, finalmente, vamos mergulhar. Formalmente, onde nós podemos encontrar essa propriedade intelectual nos projetos de Horizonte Europa? Lo siento, o senhor César se mutou. César, o seu microfone fechou. Não sei se vocês sabem, toda essa nomenclatura está em inglês. E nós vamos encontrar isso não apenas quando
se entrega a documentação, mas no nível prático, na vida inteira, na vida útil inteira do projeto. E por isso é tão importante que vocês tenham esse domínio. Lembram que naquela coluna da direita nós tínhamos os textos relevantes? É tudo isso que nós temos aqui. São caixas e mais caixas que abrem subcaixas e outras caixas. Nós temos as normas do programa marco regulatório e nós, como o Alejandro falou, a proposta central das normas, e nós vamos ter esse acordo, e as boas notícias é que com o Horizonte Europa, temos aí um Horizonte Europa, e esse é o programa de trabalho, e nós nos fixamos nessa Horizon Europa, e tudo isso somado ao acordo que nós vamos redigir, os acordos de confidencialidade, tecnologia, transferência de tecnologia, nós temos o manual completo de tudo aquilo que precisamos ter presente. O Horizonte Europa é um mecanismo que, na sua matriz, tem muitos anos. Foi trocando de nome, se chama assim só a partir de 2021. Antes era Horizonte 2020, antes era Programa Marco. Ao estar nesse ponto, temos uma dificuldade, que é novo, existe um ecossistema que está se gerando em volta, como modelos de acordo, materiais de apoio e divulgação, que já ficaram defasados, e nessas pequenas, grandes diferenças é onde pode estar o fracasso. E por isso precisamos de eventos como este, e por isso precisamos estar nessa matéria agora de forma ativa em curto prazo. Falamos do Grant Agreement, do Grant Acordo, que é o primeiro documento que terão que conhecer. Esse está entre os direitos e obrigações dos beneficiários em relação à União Europeia. Aqui temos os beneficiários e a União Europeia. Quem está entre os beneficiários da União Europeia são um bloco unitário. Aqui as cláusulas não são negociáveis, exceto se a União Europeia... Vocês podem escolher nisso. E isso é assinado no final das negociações. É só isso, assim de simples. Mas tem uma hierarquia superior. Vamos de hierarquia superior para baixo, o acordo do consórcio é um acordo que é assinado porque a Comissão Europeia obriga, mas que é mais ou menos voluntário ou livre no seu conteúdo, e isso é organizado, a colaboração entre os sócios em todos os níveis, e é bem feito, facilita muito o aproveitamento dos resultados, permite dinamizar a gestão do que acontece a diário, mas é um acordo privado. Aqui as cláusulas são totalmente negociáveis, com excesso de que não pode ir contra o que está no grande acordo, mas aqui é possível estabelecer muitas coisas, e aqui implica o coordenador e os parceiros, isso para as disputas familiares, e que para não transcenda na implementação do projeto, e que a Comissão Europeia não veja que algo vai mais. Isso se assina justo antes do Grand Agreement, do grande acordo. Na prática, não, às vezes não é assim. Aqui ocorrem muitas disputas. É preciso fazer isso quando pelo menos há 3 entidades implicadas, pelo menos 3. Como dizia, é geralmente obrigatório. E essa inclui determinadas cláusulas. Vamos desenvolver mais adiante. Apesar de existir um modelo unitário, ainda que existem diferenças que às vezes não pedem. Pelas características do próprio programa, não é necessário ter esse acordo de consórcio, mas de um modo geral é necessário. Como eu faço isso? Existem muitas fórmulas. Uma pode partir do zero, podemos usar modelos dos mais conhecidos, o DESC. Se vamos usar um, é preciso ter cuidado, porque a maioria se baseia no Horizonte 2020. Então, no final, valerão tanto como não ter nada. Portanto, vão perder o tempo, terão conflitos, então o melhor começar do zero, que seja útil, que leve em... Quando pode ser usado? Somente nessas circunstâncias como base ou ponto de partida e tendo em consideração as particularidades do Horizonte Europa em relação ao Horizonte 2020 e com o especialista. O que costumamos incluir aqui?
O que vocês veem aqui é designação de cotas, o que acontece há infrações, o que fazemos com as melhoras ou exceções de cota, como são tomadas as decisões, e esse é o papel. Eu tenho um acordo específico, tenho a regra supletória aqui do grande acordo, e também a legislação especial. Se falha o acordo específico, eu passo ao grande acordo, se falha, eu vou para a legislação, e depois direito civil, etc, etc. Perfeito. Isso é o que vocês vão encontrar. Onde eu vou encontrar? Exatamente aqui. Vocês, e tomara fosse assim de simples, a realidade, poderiam usar Ctrl F e buscar propriedade intelectual e encontrariam 51 resultados. O que acontece é que a realidade da propriedade intelectual é mais complexa. Quando eu digo propriedade intelectual, digo o direito do autor, existem mais realidades, não só as próprias nomenclaturas de direito, existem outros aspectos que são fundamentais, nos quais a propriedade intelectual vai repercutir, é no que tem que prestar atenção. E esses aspectos, em concreto, são estes. Os dados abertos, a informação sensível, antes chamada confidencialidade, background, sideground, resultados ou foreground, direitos de acesso, e a resolução de disputas. Aqui é onde está verdadeiramente a propriedade intelectual no marco do projeto Horizonte de Europa. E aqui vamos ver isso. Começamos com a confidencialidade, porque os dados abertos serão vistos depois, no marco da exploração e disseminação de resultados. O grande acordo estabelece a confidencialidade de forma genérica, mas é no acordo de consórcio onde vemos o alcance dessa obrigação. E aí temos que incluir informação confidencial, medidas para o seu cumprimento e as consequências de descumpri-lo. Aqui falamos de confidencialidade. O que nos referimos é a troca de informação muito valiosa que acontece durante as negociações, inclusive antes de assinar, quando buscamos parceiros, sócios, existem consórcios paralelos, e aí se dará acesso a determinada informação. Isso deve ser protegido, pois, do contrário, esse projeto se torna vulnerável. Isso acontece com os acordos de confidencialidade. E a primeira medida é essa, confidencialidade. Mas o memorando está bem, o acordo de não divulgação não está bem, mas se não temos cláusulas específicas de propriedade intelectual, não se vende nada. Então, podemos ter anexos a posteriori ou cláusulas específicas, mas a nível operacional, quanto melhor se feche antes, melhor. E na Europa existe uma proteção que está harmonizada, que é um dos grandes valores agregados. Logicamente, o acordo de consórcio, para mim, é a melhor forma de ter isso, mas veremos depois como. E aqui é onde devem ser incluídas coisas que verdadeiramente impõem respeito, com descrições precisas e medidas disciplinares, porque sabemos ao que nos referimos e vemos que isso é um documento operativo e, se não se cumpre, haverá consequências. Background, isso se refere ao que eu trago de casa, os dados, o conhecimento, a informação, qualquer coisa com a qual eu contribua. E um direito de propriedade intelectual. Isso é muito importante, porque muitas vezes eu vou escolher o consórcio com base no background que apresenta, e isso que trazem diante, que são identificados como tal, porque é preciso que exista uma lista e que se determinam como relevantes para o projeto. Isso é o que vai fazer que eu diga, sim, eu vou participar disso, ou identificando, e eu posso aplicar esses projetos, posso me candidatar, e o restante ninguém tem que ver, porque é uma falácia pensar que se eu me associo com a Google ou IBM, eu vou ter acesso ilimitado a todos os seus recursos. Eles vão me deixar o que seja necessário. Esse exercício de saber o que é verdadeiramente necessário, eu terei que defender depois. Quando se trata de regular isso, eu já disse, a própria Comissão Europeia
estabelece que eu tenho que relacionar esses direitos de propriedade intelectual, esse know-how prévio, e tenho que colocar uma lista de direitos pré-existentes. E aí eu tenho que acrescentar quais são as condições ou limitações de uso ou acesso a esse background. Também tem que incluir as propriedades das melhorias, os royalties, e essas coisas que estão em cinza vão no acordo de consórcio, mas existe a obrigação de estabelecer essa lista e o seu uso, isso vai no grande acordo. Falamos do background, mas uma fase posterior, na fase de implementação dos projetos, porque eu tenho que incluir os gastos de acesso aos royalties, e eu tenho que considerar isso pode ser feito quando é verdadeiramente necessário, por isso a cláusula needed for, para calcular os custos. E ao que me refiro? Me refiro a fontes externas ou fontes próprias dos membros do projeto que estão submetidas a esse tipo de royalties, porque eu acordei assim. E veremos isso nos direitos de acesso. O que acontece? Qualquer gasto incorrido para proteger a propriedade intelectual, se não é relevante, será descartado pela Comissão Europeia. As patentes anteriores que eu tinha por aí, eu quero incluir, não será qualificada como gasto. O side rounds são as melhorias. E aqui se trata de tudo aquilo que eu, no desenvolvimento das atividades, pode ter acesso a background próprio ou alheio, e eu penso numa melhora enquanto estou trabalhando. Eu penso, isso pode ser feito assim. Tendo relação direta ou não com o projeto, isso acontece. Então, por isso, tem que ser regulado, mas a Comissão Europeia, no grande acordo, não estabelece provisões a esse respeito. Não há nenhuma, certo? Tomara. Seria bom que se existisse. Então, teremos que usar o acordo do consórcio, nós teremos que dizer o que queremos. Teremos que botar a propriedade, o acesso, especialmente quando é relevante para o projeto. Vamos ter também os resultados. E aqui é preciso... A regra geral é que o resultado pertence aos que o geram. De um modo geral, não é a Comissão Europeia, mas sim quem o gera. Em certos casos, quando não pode ser dividido ou são produzidos vários ao mesmo tempo, fica uma copropriedade. E este é o caso mais problemático. Exceto se se estabelece uma cláusula contrária, isso tem que ser gestionado assim, quando existe uma copropriedade. As partes podem fazer o que quiserem, inclusive o que pode parecer abusivo pode ser entregado a uma porcentagem de participação não proporcional. Se existe essa liberdade, cada um pode fazer o que quiser, mas é preciso considerar que quando se distribuem essas coisas, não só o que obedece ao próprio projeto, mas sim as normas aplicáveis. Trabalhamos com universidades. Por defeito, o que acontece com os funcionários das universidades quando produzem, pertencem à universidade, quando contratam um designer, pertence a ele, e é preciso ter isso claro antes. E, continuando com os resultados, a propriedade conjunta, quando se faz com esforço de muitos, realmente se quer atender a contribuição particular, mas é preciso estabelecer uma norma que distribua isso, e isso às vezes não é fácil, não é operacional, mas tem que estar aí. Agora, existem determinadas razões, por exemplo, patentes, onde não devem ir por questões de proteção, deve haver uma propriedade conjunta. O que acontece com a propriedade conjunta? Eu coloco no acordo do consórcio, eu posso fazer isso com um acordo independente de copropriedade. Em falta de um acordo, eu vejo o que diz o acordo de consórcio. A proteção dos resultados pode acontecer, melhor dito, tem que acontecer, seja mediante uma comercialização, uma pesquisa, mas quem decide como faz isso são os membros do consórcio. Aqui a comissão não diz, não, você deve explorar assim, não vai dar nenhuma indicação. O que acontece? Como podem incluir terceiros e estados de membros afiliados, de um modo geral, em outras palavras, fora da União Europeia, aqui a União Europeia é bastante reticente. O que querem é que, se não resta mais remédio, porque países... A prática é que, pelo menos, se informe e tem que estar bem justificado que isso leve ao interesse da União Europeia.
impondo cláusulas específicas no acordo de consórcio. Continuando com os resultados, vamos para a divulgação. Os beneficiários depois têm que espalhar isso, então toda a gente tem que saber como aconteceu, mas também a modalidade dos canais correspondem com total liberdade aos seus membros. O que acontece? É preciso considerar uma coisa, a Comissão Europeia se reserva os usos em relação aos resultados. Não se atribui a propriedade do resultado, mas sim quer que os resultados que poderiam estar protegidos, especialmente por direitos do autor, que garantissem que a comissão vai ter um acesso, vai poder divulgá-lo, vai poder modificá-lo para colocar em resumos, em relatórios ou para tradução. Se eu estou aqui apresentando coisas de terceiros que não me garantem isso, eu tenho um problema com a Comissão Europeia. E, finalmente, nós temos o Open Access. E isso é um marco, é um dos elementos mais importantes do novo formato. É acesso aberto. Antes era voluntário, obrigatório para publicações e voluntário para o demais. Agora é obrigatório para tudo, sempre que seja compatível com os interesses das partes. Agora é obrigatório. Que dados? A Comissão Europeia é pouco crítica. Tão abertos como seja possível, tão fechados como necessário. E, na prática, se traduz nos dados, sem tratar nem processar, que são usados como base para o desenvolvimento do projeto e pesquisa, dados brutos, com exceção dos dados pessoais, exceto que se peça consentimento para compartilhá-los em acesso aberto, mas não deveria ser obrigatório. Quanto à exploração de resultados, temos a obrigação de explorar. Isso tem que se traduzir um impacto normalmente econômico. E, para isso, devemos garantir até 4 anos após a finalização do projeto, a viabilidade, mas é inclusive mais restrito. Aqui se exige que depois de 1 ano sem explorá-lo, tenha que se fazer o upload para ter visibilidade de possíveis organizações e partes que possam chegar a entrar e dizer, eu quero fazer. Somente 1 ano se eu, pelos meus próprios meios, não conseguir encaminhar isso. Como é possível explorar isso? E começamos a pensar no seguinte ponto, que são os direitos de acesso. É possível explorar isso de forma própria ou através de terceiros, por exemplo, com licenças. Aqui o grande acordo também é explícito e pede que a propriedade propriedade conjunta, já seja no acordo de consórcio ou na copropriedade, tem que poder oferecer licenças não exclusivas para terceiros para exploração de resultados obtidos conjuntamente. Nós fizemos algo, eu tenho que poder dar licenças a terceiras, mas licenças não exclusivas. Quais são as condições de base? O que se aplicaria se não tivesse nada no acordo? Sem possibilidade de fazer sublicenças, tem que ter uma comunicação prévia de 45 dias ao restante dos proprietários conjuntos, é preciso compensar os demais de uma forma justa e razoável. Para isso, estão deixando de ganhar um dinheiro. Como eu posso fazer também? Diretamente transferir os resultados, e essa transferência implica que, se eu vou fazer isso, a pessoa que receba tem que garantir que vai ocupar a minha posição em todos os níveis. Então, aqui eu também não posso comprometer os interesses do restante do meu consórcio. Se eu vou ser substituído por alguém, eu tenho que avisar, e se existe se os seus interesses estão em perigo, a União Europeia pode parar isso, principalmente são terceiros países ou não afiliados. Então, é preciso considerar isso. E vamos agora aos direitos de acesso. Os direitos de acesso, basicamente, são as licenças para consultar ou utilizar os resultados, o background, as melhorias do resto dos membros do consórcio. Por isso, é tão importante, quando tratamos disso, e no acordo de consórcio, identificar como será feito. Normalmente, isso tem que ser feito por uma solicitação, um requerimento por escrito. Tem que estar por escrito, uma prova escrita. Os prazos que devem ser estabelecidos normalmente para acesso a isso devem ser os razoáveis, por exemplo, enquanto dure a validade da patente. Além disso, não, menos também não faria sentido. Bom, é preciso ver as condições e alcance do acesso.
existem sublicenças, o que acontece com terceiros, o que acontece com a confidencialidade, existe algum motivo para restringir o acesso? Eu tenho que colocar aqui, tenho que mencionar, porque a Comissão Europeia exige que esteja justificado o que acontece, o que eu vou fazer, que eu possa renunciar aos direitos de acesso. O que vai acontecer depois? Vou ter que destruir a documentação, vou ter que notificar com um prazo de antecedência, levando em consideração que esse acordo de consórcio não pode ser mais restritivo que os termos do grande acordo. É para especificar, não é para que seja mais restritivo. Os direitos de acesso, de um modo geral, a regra geral significa ausência de pacto. O participante pode, se precisa do background, resultados de outro para realizar o seu trabalho no projeto. O background é grátis, a não ser que tenha sido acordado outra coisa. O acesso aos resultados também é gratuito, mas estamos falando de explorar os próprios resultados. Então, aqui, em condições justas, já pode ser grátis, mas podem me cobrar e seria o razoável. E, por último, nós temos a resolução de disputas. Aqui temos que, de um modo geral, temos que considerar o que vai acontecer quando os consórcios que estão compostos por entidades de diferentes países têm um conflito, algo está indo mal, existe um conflito, porque um sócio não está trabalhando, não está entregando o que tem que entregar, tem que ter procedimentos de mediação para evitar que isso suba em escala. E o que vai acontecer quando existe um descumprimento? A Comissão Europeia tem me tirado dinheiro porque eu não alcancei os objetivos. A quem eu vou? Uma coisa é o que diz o grande acordo sobre o que acontece entre o acordo e a União Europeia, Bruxelas e Lei de Bruxelas. Aqui eu posso estabelecer que quando existem conflitos internos, eu posso estabelecer uma arbitragem que conheça um pouco mais de propriedade intelectual ou que se tenha que resolver o que vai acontecer com os direitos de propriedade intelectual que não são explorados de forma adequada pelo meu gestor. Então, isso tem que estar aqui, incluída a lei que se aplica, os tribunais competentes, e com isso aqui passamos quase ao final, porque agora vamos tratar das recomendações, o que vocês podem aproveitar se querem usar a experiência que eu tenho, a minha própria experiência ou através dos demais. Eu acho que, Mercedes, nós estamos bem de tempo, correto? Perfeito. Temos 40 minutos, excelente. Bem, eu vou dividir isso em análises cronológicas, recomendações, segundo, enfrentamos a fase de propostas, a implementação e o que vai acontecer depois e os seus diferentes itens, exploração de resultados, divulgação de resultados, direitos de acesso, vamos ver tudo isso. Quando eu tiver, finalmente, a determinada determinação para apresentar uma proposta, antes de fazer isso, o primeiro que eu tenho que fazer é me familiarizar com as normas relativas à propriedade intelectual, que podem estar explícitas e contidas ou estão implicadas. E esse é o meu conhecimento próprio aqui nessa convocatória concreta. Isso é o que eu tenho que saber. Eu tenho que saber exatamente se me diz que vou ter propriedade, se terei que explorar, se terá que ser conjuntamente. Tudo isso eu tenho que saber, porque por isso eu vou poder fazer uma análise do que eu tenho próprio, incluir ou descartar. E aqui é importantíssimo. Estamos num momento divisor entre o Horizonte Europa e o Horizonte 2020. Há muitas atualizações e mudanças, entra em vigor novas normas. Um país deixa de se qualificar porque não está entre os países de primeira renda, como o Uruguai. Então, existem mudanças que fecham oportunidades ou abrem, porque aí, nos Novos Horizontes, existe uma matéria que passa a ser estratégica e sobre isso eu tenho um conhecimento, eu tenho uns ativos que me tornam um membro forte por minha conta para me apresentar. Eu tenho que fazer um mapeamento disso para ver se eu posso me candidatar ou não. Além disso, existem, como estamos nesse momento de divisão de águas, existem coisas que não estão maduras. O Horizonte Europa vai continuar evoluindo no seu ecossistema. Temos muitas diretrizes, guias, formações gravadas, tínhamos modelos de contrato,
fato, tínhamos modelos de licença que estabeleciam que estavam nos grandes acordos acumulados com a experiência melhorada de anos. Hoje não é assim, e essa é uma perda grande, mas existem componentes, além disso, que serão próprios do Horizonte Europa, que ainda não foram divulgados, que estão em fase de preparação e que, quando sejam divulgados, terão que ser considerados. Tudo isso o Alejandro já mencionou no início, entramos nesse site e recebemos esse mar de informação. O que temos que apresentar quando falamos de propriedade intelectual? O primeiro que eu tenho que fazer antes de me apresentar é o mesmo que eu tenho que fazer antes de ir ao encontro. Temos que nos preparar e colocar tudo em ordem. Eu tenho que saber o que eu tenho, mas de modo formal. E isso acontece por fazer o que vamos fazer os demais. Vão fazer uma análise, vão me olhar de cima a baixo, vão ver o que eu tenho, o que eu não tenho, vão me aprovar ou descartar, vão. E esse exercício eu tenho que fazer se eu quero ser diligente, tenho que fazer uma autoavaliação e tenho que definir o meu próprio background, o que eu vou levar. Tem conhecimento, know-how, que às vezes desprezamos? Já não é para tanto, porque temos no dia a dia. Isso vale, isso tem valor. Temos direitos de propriedade intelectual que podem ser próprios, porque eu tenho registrado, ou não, podem ser de terceiros, porque eu esteja usando, porque eu tenho licença, porque chegaram a mim e eu já tenho esse costume, posso não conhecer a sua origem. Quando eu falo disso, eu falo de direitos que eu tenho que ver as duas vertentes, se está protegido e se está registrado. Se está protegido, eu vou precisar comprovar se tenho documentos que comprovem, se eu posso demonstrar que sou o autor disso, que eu fui o primeiro com a sua data, e se alguém me demanda ou não, eu não copiei vocês, eu tenho aqui prova que eu sou o autor com essa data. Se são direitos de terceiro, talvez eu esteja manejando material audiovisual. Eu preciso da minha licença que demonstra que eu não peguei de forma pirata, porque me davam acesso para uso pessoal e eu estou usando para uso comercial, e se está registrado. E aqui é preciso ser detalhista, é preciso ver se esse registro de direito de propriedade intelectual está atualizado. Atualizado em quê? Nos pagamentos, na vigência e muitas outras coisas. Quando eu tiver visto tudo isso, quando eu tenho inventariado isso, além disso, eu vejo se é prioritário e avalio. É realmente necessário para esse projeto? Porque depois eu vou ter que defender isso. Outros vão dizer, perdoem, eu sei que você tem essa patente, estão nessa base de dados, porque você não deu acesso para esse projeto. Eu considero que é relevante. Ter essas ferramentas de justificação de antemão é o que vai permitir que as coisas fiquem assim. Como eu avalio isso? O resultado do anterior, eu posso ver que é necessário proteger e registrar. Mas se eu tenho essa possibilidade, eu apliquei os 3 passos, eu tenho que proceder. Mas para estar seguro, no terceiro dos passos era saber se é verdadeiramente novo. E isso se faz um FTO, que supõe uma busca de em todos esses países que são relevantes em termos de exploração e divulgação a curto e médio prazo. Então, eu vejo se eu posso estar entrado no território de outro. E se não há nada parecido, eu tenho campo livre para registrar. Isso se faz com buscas, né, de patentes, marcas. Normalmente é o método de estado de arte. Eu entro em bases internacionais, como TMView, SpaceNet, BBDD, entra tudo que foi publicado por qualquer literatura especializada ou por qualquer outra fonte que tenha tornado isso público. Lógico, sendo isso tão grande, o normal é que recebamos uma capacitação para fazer uma busca e um outsourcing inteligente, porque para isso estão os escritórios de transferência de tecnologia das universidades. Para isso, a Comissão Europeia lançou um projeto específico para nos ajudar a propriedade intelectual nesse tipo de projetos, que é o European IP Help Desk, porque ainda que gostaríamos de aplicar, cada caso é único, existem coisas que dirá o senhor sim, o senhor não.
proceda a fazer o registro, sim ou não. Falamos de que eu vou me apresentar diante de gente que eu conheço mais ou menos. Eu tenho muitos casos de pessoas que, querendo impressionar, porque viam isso numa grande oportunidade, foram mostrando aí todas as cartas. E nessa reunião terá impressionado muito, mas deu de presente todo esse conhecimento. Então, tudo isso, com pessoas que podemos ter trabalhado durante anos, eu digo, não, não pode me trair. Estamos num momento profissional por razões conjunturais que levem a que esteja, por exemplo, num consórcio paralelo. Essa pessoa pode estar no consórcio ou que pode estar a ponto de ser despedida da sua organização, então vai levar isso, não será viável essa relação. Logicamente, tudo isso que eu estou colocando, eu tenho que ter a tranquilidade que não vai transcender, que não vai me prejudicar, porque durante a redação da proposta, a gente que entra e sai nessas trocas de ideias, principalmente no processo de minuta, se fazem muitos brainstormings, e aí é difícil lembrar de quem contribuiu com o quê, e aí surgem ideias, e depois surgem conflitos, disse, não, eu contribuí com isso, como é que eu não recebi nada? Eu estive aí, você me chamou para que eu contribuísse, e depois eu vejo que vocês entraram com um projeto e eu não estou recebendo nada, e eu li por aí que é preciso compensar com os termos. Aqui pode acontecer, se isso é confidencial, melhor que não transcenda, para que não pensem que depois... Então, dizem, se vocês não me dão o que eu peço, eu vou continuar a advogar. Não, você não pode, porque você assinou um acordo de não divulgação. E como eu faço isso? Com um acordo de não divulgação, mas com cláusulas específicas, principalmente de propriedade intelectual. Então, nós podemos dizer, não, eu quero esse projeto que nós ainda estamos investigando, se pode ser patenteado, e consiste em quê? Não, vou explicar, não sucintamente, mas com uma apresentação, eu preciso dizer que isso não pode ser, que não pode ser divulgado, porque, caso contrário, isso pode ser um problema. Então, isso nas reuniões, nós convidamos a pessoas de modo a que a informação não seja fragmentada e apenas a perspectiva de conjunto do conjunto apenas para o futuro coordenador. Então, quando eu enviar documentos, eu preciso ter algo codificado para que esse documento não vá adiante, não circule, ou que tem uma limitação de tempo. E são coisas que podem ser muito úteis se você toma essas medidas. E eu preciso pensar quais são as medidas da disseminação dos resultados, sabendo que tudo isso pode ser utilizado. É preciso que vocês lembrem que existe um plano que já não é, que está na fase de proposta, já é diferente, mas eu preciso colocá-lo como um deliverable no mês 6, e aí você atualiza e compara no final do projeto. E o que eu preciso fazer nesse caso, que é importantíssimo e é o mínimo dos mínimos, eu preciso pensar no nome do projeto e uma sigla. E apesar do que a gente quiser, você não pode chegar a essa instância. O projeto tem um nome, existe uma associação, mas depois os sócios, aqueles que acabam explorando os resultados, não usam essa sigla do projeto, mas poderia ser que esse fosse o caso. E se chega a ser assim, eu já participei de rodadas de financiamento, de projetos de inovação em fora, esse nome começa a ter uma reputação que vai sendo construída. E por que nós não damos esse sentido? Por que não ter uma visão e pensar que pode ser registrado como uma marca? Vamos construindo essa identidade para que nós possamos aproveitar todo esse tempo e depois me concentrar em outra coisa. Porque isso, o que acarreta é fazer um exercício que eu vou ter que fazer. E se eu fizer isso bem, eu posso ver que eu devo ir averiguando se o nome é compatível e tudo isso. E eu vejo precisamente qual é a minha estrutura.
e quando eu desenvolvo o meu plano de exploração. E como eu disse, ele já não é apresentado aí, mas existem umas medidas que vão poder ser seguidas. Por exemplo, bases de dados, nas quais podemos ver os planos de DNI de outras empresas. E vocês vão ver como o branding, essa questão da marca, é tratada. Isso supõe um investimento, é preciso ter uma previsão para esse investimento, e esse orçamento vai ter que contemplar isso, inclusive a defesa da sua propriedade intelectual, caso haja uma infração. E aí entramos em um fenômeno que é muito importante. Como o Mariano mencionou, a importância do fenômeno verde e as tentações tão terríveis que surgem entre muitos solicitantes. E não é uma questão de consciência, todo mundo cada vez mais preocupado. Não, existem regras que fazem com que você tenha mais chances com a sua solicitação se traz questões de sustentabilidade, que contribua com a sustentabilidade, mas não é só um vernizinho de sustentabilidade, mas sim a substância da questão. E então, porque senão, claro, vai esse lavado verde, essa lavagem verde, para você fazer exatamente a mesma coisa do que antes, só com uma nova roupagem, isso não vai funcionar. Nós também temos o foco nas chamadas marcas verdes, que estão associados com a proteção do meio ambiente, a sustentabilidade fotovoltaica, solar. Todos esses termos ecológicos e verdes, eles são mencionados especificamente ou principalmente nas diretrizes da União Europeia, quando se usam em relação com bens e serviços. E o que isso pressupõe? O primeiro dos grandes riscos, uma causa de rejeição. Vamos dizer, eu coloquei isso achando que o avaliador vai ver que é verde, que tem mais pontuação, mas, na verdade, quando entramos na Euípodes disse, não, isso é enganoso, isso não tem uma distinção, isso é um termo completamente genérico. Isso acontece. Então, o que eu posso fazer? Usar táticas mais inteligentes. É o que fez, por exemplo, a Patagônia, que são duas marcas que fizeram não termos de descrição, mas termos de evocação, termos evocativos. Acho que alguém está com o microfone aberto. Precisamente, Patagônia colocou better than new. É reciclado, mas não coloca reciclado, é melhor do que novo. Então, eles criaram, e depois temos um outro, Recashmira e Relan, rewool. Eles foram inteligentes, porque eles trabalharam em conjunto com os departamentos de marketing e propriedade intelectual, reconheceram bem a legislação e souberam como entrar nessa onda do que marca a nova tendência. O segundo dos grandes riscos que pressupõe esse falso uso de marcas verdes, esse greenwashing, é acrescentar eco ou fotovoltaica no final. No final, eu estou só pingando palavras e esses termos vão ser considerados. É preciso prestar atenção, você avalia a totalidade do que eu contribui e como se o sobrenome não contasse, não, mas é preciso que isso vale a pena se eu entrar por esse caminho. Eu mencionei antes brevemente um dos modos que vocês têm como se beneficiar, contribuindo com que a marca seja verde, mas sem cair no greenwashing, e não só com o nome do produto, mas também registrando marcas de certificação que não têm uma tecnologia verde, mas que acabam sendo identificadas como selo de qualidade. Essa é uma alternativa muito boa para que você possa se posicionar sem tanto risco. E as marcas de certificação e as marcas coletivas podem ser muito boas, principalmente a questão da certificação.
e no seu setor muito específico, um nicho muito específico, eles podem chegar a ser essa autoridade. Se este organismo publicamente me certifica que eu estou cumprindo, todos os outros vão ver que eu tenho uma qualidade e vão buscar essa qualidade. Agora, fiz todos esses exercícios, eu me jogo. E aí, apresento a proposta e ganhei. Parabéns. O que acontece, então? Que desde que eu apresentei essa solicitação, o tempo passou e quem é que se lembra do que prometeu naquela noite de paz? Lo siento. Aí o som se congelou, nós ficamos sem som. Sim, a conexão caiu. Vamos tentar recompor essa comunicação. E eu aproveito para pedir que não deixem de enviar suas perguntas pelo chat. Nós vamos ter um tempo de perguntas e algumas já estão respondidas. Vamos ver se desconectou. Vamos ver, acho que ele está voltando, com certeza. Eu vou tentar mandar uma mensagem. Mariano, você quer fazer alguns comentários até que o César consiga voltar? Nós sabemos, e não é desculpa, sabemos que há uma tempestade em Alicante e ele já tinha nos avisado antes de começar, então ele está procurando um novo acesso, mas enquanto isso, não vão embora, nós podemos falar disso. Isso. Eu peço desculpas por esta intervenção momentânea, que se chama, o que está acontecendo em Alicante é a chamada gota fria, uma chuva de temporada. Enquanto esperamos o César voltar, por um lado, eu gostaria de destacar que nós temos essa apresentação que são muito úteis, que vão ser apresentados a projetos e que abordam um aspecto de investigadores. Ai, desculpem, aconteceu uma tragédia. Eu espero que não tenha sido uma grande tragédia, porque eu estou vendo você sorrindo, não deve ser tão grave. Eu estava precisamente preenchendo o espaço e eu vou passar a palavra para você agora. Era um hacker que já estava cansado de me ouvir, ele falou, pelo amor de Deus, vamos terminar com isso logo. De qualquer jeito, nós já apresentamos, nós prometemos, sabe Deus o que nós prometemos, que eu já não me lembro, o que nós prometemos para a comissão, porque o tempo passou e eu estou trabalhando em outros projetos, e pessoas entraram e saíram da equipe. Então, uma vez que eu recebo o feliz e-mail dizendo, sim, pode começar a trabalhar assim nos documentos, eu preciso reler a documentação, especificamente o acordo, para me familiarizar com as obrigações. Eu tenho isso registrado? Dado quais são os resultados? O que nós vamos fazer? Eu conservo tudo isso? Porque, além disso, se eu for o coordenador, eu preciso fazer algo mais. E se eu vou começar a redigir, e para acompanhar esses resultados, eu preciso saber por onde vêm as questões para saber como nós vamos gerenciar esse dinheiro para que isso não seja um problema.
E o segundo ponto é começar a colocar em preto e branco as ideias para fazer o chamado Consortium Agreement. E como fazemos isso junto com os nossos parceiros? Algo claro e conciso, que seja operacional, não precisa ser reiterativo e repetitivo, não. Não se trata disso. É preciso que seja realista. Se eu tenho 17 parceiros e eu começar a colocar que há unanimidade na tomada de decisões, isso é um pesadelo, isso vai arruinar o trabalho. É preciso ter boa previsão. E eu estou falando a partir da minha formação jurídica, e se a patente cair, e se forem... Esse sempre é a pessoa você precisa ser previsor, mas precisa ser realista também, porque, de qualquer jeito, o Consortium Agreement pode ser modificado se for necessário, e aí isso depende. Eu quero propor isso porque houve uma mudança, ninguém precisa ficar nervoso, isso é uma possibilidade real que funciona bem, porque tem que refletir as relações. E o que é que eu tenho que concluir? Se eu identificar um direito de propriedade intelectual, precisa ser protegido adequadamente, tanto no tempo, no período de tempo, quanto na forma. E analisando, explorando e também defendendo a patente. E isso pode ser concretizado de como? Pode ser feito de 3 modos. Um acordo independente para cada caso, no Ownership Agreement, pode ser feito no Consortium Agreement, que tem a ver com como vão as coisas, ou, em último caso, o meu favorito, com cláusulas de mínimos que estão estabelecidos no Consortium Agreement e algum acordo por separado, se esse for o caso. Por exemplo, onde vai ser registrado? E lembrem-se, com muito cuidado, como são territoriais, é preciso registrar a médio e curto prazo em todos os países. Atenção, tomem cuidado. Na Europa e em outros países existe a obrigação de uso. 3 ou 5 anos sem uso e essa patente cai e você não pode registrá-la novamente. Então, é preciso que sejamos realistas. Registrar só se houver a intenção séria de usar ou a capacidade de realizar essa parceria. É preciso estabelecer, então, o que vai ser registrado. É um tremendo complexo de pesquisador dizer, eu quero a patente, depois vou pensar o que eu faço com ela, e eu coloco isso no último... Não, é preciso prever a exploração e não ao contrário. Primeiro a previsão de exploração e depois o resto. É preciso que haja um objetivo aí. Como disse, onde nós vamos, eu perguntei para o meu irmão, e meu irmão disse, a gente vai decidir no caminho. Não, é preciso definir onde nós vamos, é preciso definir esse trajeto de antemão e a ideia de repartir as obrigações, é preciso estar atentos aos custos, quem vai pagar, se nós vamos reembolsar diretamente, se será feita uma bolsa comum, como tudo isso será articulado. E isso vai a passos muito rápidos em termos de concessão. Então, o que nós vamos querer fazer? Vamos querer solicitar isso antes de começar a operar? O trading ou vai ser feito antes de solicitar o próprio projeto, vai ser feito uma vez e o resultado sai por cima, ou eu encontro financiação? Eu acho que eu preciso ter isso em conta, porque não é a mesma coisa apresentar uma marca, uma patente solicitada ou fazer isso sem nada, porque nesse caso a minha empresa vai valer menos. E também temos as condições de retribuição. Como vai ser feito isso? Vão pagar os royalties de modo anual? Se é anual, como serão os mecanismos para a comprovação de que esse é realmente uma porcentagem correta? Eles vão vão mostrar os livros caixas, quem paga a auditoria, se a gente tem que fazer uma auditoria, se eles estiverem me enganando, todos esses passos precisam ser antecipados. E como eu faço isso normalmente? Bom,
alguma disseminação, exploração, mas os passos concretos são esses três. Em primeiro lugar, a confidencialidade. Em primeiro lugar, não convém que, para a natureza do objeto, que haja uma divulgação prematura. Essa é uma forma. Isto é uma denominação, isto é uma solução técnica. Então, a partir daí, eu escolho a melhor opção. Onde encaixa melhor? Em uma patente ou não, ou porque o esforço é grande e tudo isso. E aqui eu vejo a melhor opção e o desenho e nome comercial. Ou só com a marca incluída, porque assim eu faço, mas mais ninguém faz, ou eu tiro a marca, porque assim todos vão poder personalizá-lo. Então, muito bem. E também temos que considerar o âmbito, se é territorial, se é em termos de tempo, tudo isso eu faço com os titulares da patente, com o especialista em propriedade intelectual. Existem outras coisas que são muito específicas na questão colaborativa. Por exemplo, o programa específico. Não é a mesma coisa com Marie Curie que se tiverem envolvidas as PYMEs, as SMS, as pequenas e médias empresas, em termos de resultados a curto prazo. Ou que exista um nível tecnológico número 3, ou que seja um. Não é a mesma coisa se um instrumento de financiamento for de um tipo ou de um tipo diferente. Também haverá variações em função do consórcio, do tamanho do consórcio, se os parceiros são de países muito diferentes, em que etapa está o projeto. Tudo isso precisa ser considerado antes de que se escolha a melhor opção. E se eu estivesse ouvindo isso pela primeira vez, eu estaria um pouco confuso. Então, vamos fazer um descanso com as práticas ruins, com essa ideia do maravilhoso mundo da redação de cláusulas ruins. Isso aqui se baseia em um caso real. E como vocês podem ver aqui, a visão original, que constitui um simples copy and paste, copiar e colar. Eles seguiram essa prática. E o que aconteceu aqui? O sócio, neste caso, da Europa Central, tem a ideia de mudar a atribuição da propriedade e, desta vez, traz detalhes de uso. Ou seja, o e-mail já é tenso na primeira resposta. E o que ele faz? De cara, ele responde com uma grande jogada, estilo Federer, e que diz que as explicações e definições estão todas incluídas. Tudo isso para uma cláusula única de ownership. Vocês já vão ver como isso acontece na hora que o resultado e a implementação possam acontecer. Isso é uma prática equivocada e vamos ver como, na realidade, isso deveria acontecer. Essas são as práticas mais comuns, mas o que eu batizei isso de complexo de Frankenstein, porque é um consórcio baseado em modelos como Desca, abusando da ideia de copiar e colar. O que acontece? Se geram problemas de falta de consistência e surgem contradições, coisas que não fazem sentido entre o Consortium Agreement e o agreement principal, porque são atribuídos, por exemplo, daqui a pouco surge um comitê que não existia antes e algumas normas estão desatualizadas em relação às leis de proteção de dados ou de investigação, de pesquisa, já não existe aquela regra e eles não se deram conta. Então, a normativa mudou e a questão foi deslocada e já não é 85-41, é do 38 ao 41, e aí já fica uma confusão, uma série de nomenclaturas que são impossíveis de entender nesse caso. E isso tende a crescer com cada reutilização, porque é um efeito bola de neve. Então, vocês imaginem, isso nos traz problemas
terríveis na hora de aplicar as cláusulas. E se ainda por cima não for a primeira vez que isso é feito, e se não, já quando aconteceu a prática já era ruim, quando eles começaram, o que é consolidado aí, é uma prática completamente errônea. E eu também chamo esse outro caso de Cassino Royale. Eu vejo a aposta e eu provoco e aposto mais. Então, vamos dizer, o número de membros do consórcio, e cada um, sabe-se lá, por que decide contribuir com alguma coisinha. Quanto mais longo, mais explícito, muito melhor. Eles pensam isso, ou pensam que, ao fazer isso, estão marcando presença, estão sendo produtivos, estão contribuindo. Então, outra vez eles dizem que é uma questão cultural e vamos mostrar como nós queremos cooperar e cada um vai colocando o seu grãozinho. E isso é algo que precisa ser evitado. O que é possível, é possível. Quando podemos tolerar algo assim? Vamos dizer, quando eu, como coordenador, se eu decidir que aquilo é relevante e necessário, eu vejo que aquela pessoa realmente sabe do que está falando. Quando eu sei do que eu estou falando, eu peço ajuda aos especialistas e comprovo que isso seja coerente com o resto do Consortium Agreement e com o agreement principal. E aí, depois, nós temos as 12 provas. Essa é a parte divertida que você falou que é a melhor. Não te queria interromper justo neste momento. Eu não queria te interromper, que é no momento mais divertido, mas faltam 5 minutos e a gente gostaria de responder as perguntas. Certo? Vai dar tempo. Então, os 12 trabalhos de Asterix faz referência aos desenhos animados de Asterix e Obelix, que é o exercício burocrático. Basicamente, o obstáculo é resistir à burocracia, à papelada, enfrentar. O senhor tem esse formulário, esse modelo pode acontecer, o formulário XPTO. Então, isso já foi visto outras vezes. É uma dor de cabeça na prática que nos consome muitíssimo tempo, e não cumprir com tudo isso pode gerar uma reclamação formal por algum sócio por falta de cumprimento no consórcio. Então, nós entregamos munição a um doido e não estamos contribuindo com formalidade versus operacionalidade. É preciso encontrar um equilíbrio, porque o que acontece é que muitas vezes as complicadas vão sendo empurradas para o fundo, para o final. E, bom, teríamos muitos outros exemplos, mas eu vou fechar com Pilatos One More Time, quando a decisão vai corresponder à autoridade financeira. A autoridade financiadora que não opina em nada, ele não vai se meter na questão de propriedade intelectual. Para isso está lá no agreement principal. Então, é o consórcio que precisa ter esse pacote fechado. Eu vou entregar um resultado. Eu tenho os fundos, os deliverables estão aqui, e há um custo de reputação para a coordenação, para o coordenador, porque ele pode se fechar portas caso esse assunto fique pelo meio do caminho. Meu conselho, se vocês querem se apresentar à Comissão Europeia, então sigam o agreement. Se não, as normativas pré-fixadas, vocês se limitem a dizer o que precisa ser dito. E nós terminaríamos com os planos de exploração e disseminação. Esse é um dos objetivos essenciais do Programa Marco Horizonte Europa. É preciso definir métricas para acompanhar o progresso, a evolução, progresso quantitativo e qualitativo. É preciso que exista algo nesse sentido, isso é muito importante para a comissão, e é preciso uma lista de resultados que precisam ser incluídos aí, o titular, se for único, se for compartilhado, o país em qual está, e quem vai fazer a exploração desse mecanismo, e também os canais e os mecanismos através dos quais será disseminado o projeto. Isso também está dentro da lista de deliverables. E, portanto, o que é que precisamos fazer sempre? Revisão e atualização precisam ser constantes, monitoramento dos mercados, dos competidores, e porque são coisas que me interessam. Outros projetos, porque eu já estou qualificado em função desse primeiro projeto, e essa tendência
para atualização normativa. Se algo mudar, eu preciso ter essa proteção de indicações geográficas. Esse é o momento de contribuir a algo mais. É importantíssimo, e eu não posso ir embora sem isso. Você não pode deixar descuidar-se das obrigações gerais de exploração e de disseminação, tomando muito cuidado para não cometer infrações, porque, entre outras coisas, nós temos um novo documento para anos depois da finalização, que é algo obrigatório, você vai precisar declarar como foi a exploração. E, finalmente, nós temos a questão do acesso aos dados abertos. Como eu posso fazer isso? Nós vamos publicá-los com muito cuidado para não afetar patentes e não podemos também divulgar os segredos industriais. É preciso fazer essa política que nós chamamos de FAIR, que é, nós precisamos escolher a licença, nós precisamos definir um formato e também colocá-lo em um repositório, pagar acesso aberto em revistas, publicar revistas que sejam de acesso aberto ou usar as licenças do Creative Commons. Quais seriam as formas de exploração? Aqui nós teríamos muito o que dizer. Nós podemos falar dos proprietários, que são aqueles clássicos, e os abertos são bem interessantes, porque aí são os que, em realidade, não requerem a cobrança de um royalty, de um preço original. E quando você utiliza esse tipo de coisas, eu respondo com pergunta. Por que Google cobra os seus usuários? Por que IBM também prolifera patentes? Porque isso libera patente? Porque serve para atrair consumidores, ou Tesla, porque as suas patentes estão nesse caso, porque permitem implementar uma nova demanda para aquele produto. E no caso dos projetos de colaboração, é muito interessante, porque permite esforços de inovação cooperativa, como Samsung e Google, eles têm um patent pool, e aí eles trocam patentes e a coisa funciona assim. Aqui, unicamente, faremos a recapitulação, e como tudo fluiu bem, eu só caí uma vez, eu acho que não será necessário. Só me resta agradecer, eu estou à disposição, espero que tenham aproveitado. Eu realmente me diverti muito com vocês, espero que tenha sido igual.